Meus prezados irmãos, elevemos nesse instante os nossos pensamentos em prece. Ao iniciarmos nessa casa mais um encontro de estudos, de aprendizado do Evangelho de Jesus, sob as luzes da doutrina espírita, inicialmente agradecendo a bondade divina, a oportunidade que nos foi dada de aqui estarmos presentes, reunidos, Mestre, em vosso nome, para aprendermos, refletirmos, assimilarmos essas lições que tanto têm nos ajudado em nossa caminhada. Agradecemos, querido amigo, a bênção da vida, da saúde, todo o amparo e proteção que o alto tem nos concedido, mesmo as dores, dificuldades e problemas que nos marcam a caminhada na presente jornada, porque muitas vezes tem sido por meio deles que temos nos tornado criaturas melhores, que muitas vezes, Mestre, temos saído de algumas posições em que estávamos acomodados no estacionamento da alma e assim progredido, mesmo que ainda a passos lentos. Rogamos ao Senhor, Mestre, que se faça presente conosco, que ampare e abençoe a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, e que o Senhor nos permita o amparo e a inspiração do alto para podermos ler, comentar, estudar e aprender da melhor maneira possível. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a reunião de estudos evangélicos e doutrinários da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, conforme tem sido acompanhado, nós estamos estudando, nesse mês de janeiro de 2024, às terças-feiras, o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Meu Reino Não É Deste Mundo. E hoje nós vamos ler um comentário de Allan Kardec, que está no item 4 desse capítulo, que tem por subtítulo A Realeza de Jesus, onde o codificador vai assim nos falar: que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana, ou seja, a primeira ordem, ao primeiro destaque, numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta terrestre acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra?
Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. No livro dos Espíritos, nós temos a pergunta de número 1018, que traz a seguinte questão: em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo? Resposta: respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Hoje, meus irmãos, nós temos para os comentários da noite a participação minha e da Luciana. A gente passa a palavra para a Luciana para que ela dê início aos comentários. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom, como o Lucas disse, nós continuaremos então os estudos do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, que foram iniciados na terça passada, pela colaboração dos nossos amigos Gilvan e Lucas, que trouxeram a nós importantes reflexões sobre o item 3, que fala sobre a vida futura. E nos auxiliando a compreender nossa condição de caminheiros, de viajores, de peregrinos aí rumo à nossa evolução. Hoje matriculados nessa terra bendita, esse planeta azul maravilhoso que nos acolheu para que vivêssemos experiências de aprendizados, a nossa evolução. E no item 4, como o Lucas leu, nós percebemos que Kardec inicia esse item com uma afirmativa, dizendo que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Então hoje, pela nossa maturidade, nós compreendemos que quando se diz reino de Jesus, nós estamos falando de um reino no âmbito moral e espiritual, e não o reino como se entendia na época de Jesus, a questão material, o poder, a dominação de um ser sobre os outros. Então, hoje nós temos essa clareza pelo nosso amadurecimento, Mas logo depois dessa afirmativa, ele nos traz uma pergunta: mas também na terra não terá ele uma realeza? Então nós vamos analisar essa pergunta aqui de Kardec. Não terá ele uma realeza? E para nós podermos responder essa pergunta, nós vamos contar com a colaboração do nosso amigo Emmanuel, em algumas páginas que ele traz nos estudos, como também nós vamos pegar lá no Evangelho, no capítulo 18, inclusive o capítulo trazido por Kardec no início do capítulo 2 do Evangelho, ele traz o versículo 34, 35 e 36 do capítulo 18. E nesse capítulo 18, João, ele vem falando desde o momento em que Jesus é preso no Getsemane, a negação de Pedro. Ele vem falando nesse capítulo sobre Jesus perante o Sinédrio, Jesus é levado à casa de Caifás. Na casa de Caifás, ele é levado à audiência, à presença de Pilatos. E o interessante nesse capítulo é que quando Pilatos sai na audiência, que ele vê Jesus, ele pergunta, que acusação trazeis contra este homem? E aí eles respondem a ele: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. E Pilatos então diz: levai-vos e julgai segundo a vossa lei. E eles dizem a Pilatos:
não nos é lícito matar pessoa alguma. Então aqui a gente percebe no primeiro momento, e como Lucas trouxe essa informação a nós, né, no estudo passado, que Pilatos ele conhecia Jesus. Então no primeiro momento aí ele pede para os judeus levarem, né, para eles julgarem. E nós vemos a intenção deles aqui com Jesus, que ele diz, não é lícito matar pessoa alguma, né? E aí Pilatos então entra novamente à audiência e chama Jesus e pergunta, tu és rei dos judeus? E aí Jesus responde a ele, tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Então nós vamos parar nessa pergunta aqui de Jesus a Pilatos. Jesus nesse momento, ele estava aqui chamando a atenção de Pilatos, buscando em Pilatos que ele pensasse, né? Será que essa conclusão você chegou de você? Você me conhece o suficiente ou você está dizendo isso porque você ouviu dizer? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele traz uma página que chama Testemunho, e ele vai trabalhar essa pergunta de Jesus a Pilatos. Dizes isso de ti mesmo ou foram os outros que disseram de mim? Então ele inicia dizendo assim, a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva, é uma pergunta mais profunda. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que nós firmamos? Por que nós dizemos que Cristo é o nosso Salvador? Estaremos agindo como os discos fonográficos na repetição puras e simples das palavras ouvidas? Então ele está nos convidando à reflexão. Quando eu digo que Jesus é o meu Salvador, eu realmente sinto isso? Ou eu estou repetindo o que as religiões me passam? Simplesmente eu aprendo que Jesus nasceu para me salvar, Jesus morreu ali na cruz para pagar os meus pecados e me salvar, e vou repetindo isso, né? Jesus como Salvador. Mas será que eu tenho isso em mim? Eu tenho essa certeza em mim? Será que realmente eu compreendo por que Ele é o meu Salvador? E quando nós falamos em Salvador, né, em salvação, nós lembramos aí, vamos lembrar aí do quadro, de um ser num risco iminente, num risco de vida, né? Ou por um acidente, ou mesmo por um processo ali psicológico que leva a pessoa até entrar em depressão e consequentemente tentar ali pela sua vida. Então quando um outro ser age, tirando ele dessa condição de risco de vida, é um salvamento, né? E quando nós lembramos que somos espíritos antigos, trazendo imperfeições ainda arraigadas em nós, trazendo dificuldades, trazendo paixões, nós lembramos que isso nos causa risco também. Isso é uma condição de perigo, porque através das paixões, através dos vícios, nós muitas vezes promovemos atitudes, né, que vão acarretar a débitos frente à lei divina. E uma das leis que rege o universo criado por Deus é ação e reação. Então as consequências dos meus atos, movidos pelos vícios, eles vão me trazer consequências tristes, vão me afastar do caminho certo, me levando a caminhos tortuosos. E por isso, quando eu vejo em Cristo meu Salvador, eu sei que quando eu assumo Jesus em minha vida, que eu recebo Jesus e convido Ele para andar comigo e basear as minhas ações nos seus ensinamentos, Ele está me salvando.
Ele está me salvando. Ele está me mostrando o verdadeiro caminho. Ele está me mostrando uma verdade que é eterna, indestrutível. Não como verdades que o mundo oferece, filosofias, teorias, muitas vezes vindas por mentes doentias. Mas a verdade do Cristo é diferente. Ele é a vida. Ele mesmo diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando eu recebo e tenho essa certeza em mim, eu compreendo o que Jesus é. O que eu quero dizer quando Ele é. Eu digo, eu afirmo, Jesus é o meu Salvador. Jesus, Ele veio para salvar, E aí eu tenho essa experiência íntima com Ele, e não somente repetição. E Emmanuel, continua: é necessário conhecer o motivo pela qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. É útil a todo o aprendiz, a todos nós, testificar de si mesmo, ou seja, comprovar de si mesmo, iluminando o coração com os ensinos do Cristo, observando-lhe a influência excelsas nos dias tranquilos e nos tormentos. Então, viver Jesus em todos os momentos, seja nos momentos felizes, nos momentos tristes, e estar sempre ali com Ele, Então, essa postura, essa experiência é que Jesus, quando Ele faz a pergunta a Pilatos, é isso que Ele leva a Pilatos a pensar, porque Pilatos, ele teria que tomar uma decisão. Ele teria que tomar uma decisão frente ali ao Cristo, e frente aos outros. E Jesus Emmanuel descreve para a gente no livro Alma e Luz. Ele tem uma página chamada Pilatos, e ele fala justamente na posição de Pilatos, pela por não ter essa experiência com Cristo, essa experiência íntima, apesar de conhecer Jesus. Ele nos fala assim, que no momento em que Pilatos tem que decidir, e em Lucas nos fala, ele até traz um trecho de Lucas, mas entregou Jesus à vontade deles. Em Lucas nos fala que Pilatos, por 3 vezes, ele tentou ali dizer ao povo que Jesus era inocente, porque ele sabia disso. Ele sabia, inclusive ele fala com o povo. Herodes não o condenou, Eu não acho nada nele em que possa levá-lo à morte. E o povo clamava o quê? Que soltasse Barrabás e prendesse a Jesus. E ele tentou ainda por 3 vezes dizer ao povo que se tratava de um ser inocente. E aí Emmanuel nos diz que nesse momento Pilatos hesitava. Seu coração era um pêndulo entre forças poderosas. Então ele tinha de um lado a consciência transmitindo a vontade superior dos planos divinos, e do outro lado a imposição da turba ameaçadora, encaminhando-lhe a vontade inferior das esferas mais baixas do mundo. E aí ele diz: o infortúnio do juiz romano foi entregar o Senhor aos desígnios da multidão mesquinha. Na qualidade de homem, Pôncio Pilatos era portador de defeitos naturais que nos caracterizam a quase todos na experiência em que o nobre patrício se encontrava. Então, na condição de homem, como todos nós, ele trazia dificuldades, trazia ali a vaidade, o orgulho, o egoísmo, tanto que para ele, como
um ser, né, um homem poderoso, como é que ele ia ficar se ele fosse contra o povo, né? Será que o povo ia aceitá-lo depois? Então aí ele foi dirigido pelo quê? Pelos vícios que ele ainda tinha, que falavam alto nele, apesar de que, ele diz, como juiz, naquele instante, seu imenso desejo era de acertar. Então ele tinha o desejo de fazer o certo, mas ele deu ouvidos, né? Ele fraquejou. Então ele entregou a vontade enfermiça na zona contrária do bem. E aí Emmanuel, ele nos diz assim: examinando o fenômeno, todavia, não nos move outro desejo senão de analisar nossa própria fragilidade. E aí ele diz: quantas vezes agimos até ontem ao modo Pilatos, frente à estrada da vida. Quantas vezes nós temos que tomar decisões, e aí a gente se vê, né, nessa balança. Se a gente não tem essa firmeza, essa experiência íntima com o Cristo, a tendência é permitir que as paixões falem mais alto. E aí vem as ações equivocadas. Mas se a gente tem a certeza, a firmeza ali, os passos com Jesus, nós saberemos, né, que lado escolher. Então, e é interessante essa pergunta do Cristo a Pilatos naquele momento, né, convidando a ele a refletir, a tomar uma posição. E continuando então em João, Pilatos responde a Jesus: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais do sacerdote entregaram-se-te a mim. Que fizeste? E Jesus então responde a ele: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então vejo que Jesus diz a Pilatos, né? Mas agora o meu reino não é daqui. E Emmanuel traz uma página também muito bonita no livro Pão Nosso, que chama Grande Futuro, que ele vai comentar justamente essa afirmativa de Jesus: mas agora o meu reino não é daqui. Então ele diz: desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado na casa de oração. Acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente do serviço de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara no círculo da luta humana. Então, quantas vezes a gente não vê, né, por parte de pensamentos assim um pouco pessimistas, né? Esse mundo não tem jeito, né? A humanidade não tem jeito não, tem que acabar mesmo. Quantas vezes a gente escuta isso, até mesmo dos religiosos, E aí veja o que Emmanuel nos traz. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem tão existente, sem esquecer a esperança do porvir. Então, quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, naquele momento, ele estava ali definindo a paisagem da terra. Realmente, naquele tempo e ainda hoje, o seu reino ainda não tem como ser instalado. É preciso ter muitas mudanças. E nós, nos estudos passados, o Gilvan nos trouxe isso, né? Que os mundos também evoluem. Nós temos aí os planetas primitivos, né? Nós temos mundos aí
de regeneração e prova, como a terra é. Nós temos de expiação e prova. Nós temos de regeneração, como a terra já está passando por essa transformação. Nós temos os mundos ditosos e felizes, ou seja, a evolução dos mundos se dá, das casas, das moradas, de acordo também com a evolução do ser, né? Com a evolução do ser. Então Jesus, naquele momento, ele não está dizendo que não há mais, né, solução para a terra, mas ele está falando que por enquanto a paisagem ali não era para o seu reino, mas sem esquecer a esperança do porvir, e por isso mesmo ele diz, mas agora o meu reino não é daqui, né? E aí Emmanuel termina dizendo, a atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Então, depende de nós essa mudança. E aí, por isso que nós falamos dessa experiência íntima com o Pai. Essa experiência íntima com Jesus, essa busca, porque só assim nós vamos ter a disciplina, a firmeza, a confiança para seguirmos como trabalhadores dessa seara. E para finalizar a minha participação, eu gostaria de trazer uma página também do livro Boa Nova. É uma página belíssima, e toda vez que eu vejo essa página, que eu leio, eu me emociono muito. Que fala, é o capítulo 27, que fala a oração do horto. E esse capítulo, ele vem nos falando de quando Jesus se encontrava reunido com os discípulos, né, no banquete, e que ele traz as instruções para os discípulos, entre elas a promessa do Consolador prometido, né, por Jesus, a promessa do Consolador, que viria nos revelar novas coisas, né, como estamos estudando hoje, novas revelações. E então João, e essa passagem nós encontramos também no Evangelho, né, na Bíblia, no Evangelho de João. E João, então, ele descreve, ele nos fala que Jesus, em certo momento, ele levantou, elevou os olhos ao céu e orou. E Jesus então ora assim: Pai Santo, eis que é chegada a minha hora, acolhe-me em teu amor, eleva o teu Filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste muito antes que este mundo existisse. Então, olha o que Jesus diz. Olha a grandeza desse Espírito, né? Antes da terra ser formada, ele já tinha essa comunhão com o Pai. E aí ele, fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos, que silenciosos lhe acompanhava a rogativa, continuou: manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu me confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Nesse instante supremo, aí olha o que ele vai dizer: Pai, não rogo pelo mundo, que é tua obra, cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Então veja, na prece de Jesus, ele afirma que o mundo
né? Ele não orava pelo mundo, porque ele sabia que vai se tornar um dia alcançar a perfeição, né? E ele diz que está em teus desígnios insondáveis, quer dizer, ninguém vai contra os desígnios de Deus, né? Olha que esperança bonita que ele nos dá aí, né? E aí ele continua: mas peço-te particularmente por eles, pelos discípulos, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sob os seus ombros generosos. Então ali ele pede para os discípulos, né? E porque ele sabia o que eles iriam enfrentar na divulgação do Evangelho. E aí ele vem pedindo pelos discípulos, e no final da sua prece, veja o que ele diz: junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai. Então veja aí Jesus orando também, a oração de Jesus nos alcançando aqui, né? Como trabalhadores do Cristo. E ele diz aí, em todas as eras, em todas as épocas, surgirão, né, trabalhadores da seara. E ele diz que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhe fiz conhecer o teu nome e tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja nele e eu neles esteja. Então, olha que bênção, né? Que alegria que nos traz quando a gente busca nessas obras, né? A gente estuda nessas obras e vê uma prece feita por Jesus há muito tempo, pedindo por todos nós, né? E confiando em nós, trabalhadores da sua seara, né? Olha a confiança do Cristo aí em nós. E com isso, nós então respondemos a pergunta de Kardec aqui, no início do item 4. Mas na terra não terá ele uma realeza? Então sim, chegará um momento em que a terra, com as suas transformações, ela poderá se tornar uma terra de felicidade plena, né? Onde a realeza do Cristo se estenderá a todos nós. Lembrando também, meus irmãos, que quando nós buscamos essa intimidade com o Pai, nós também conseguimos encontrar um pouco desse reino dentro de nós, né? Um pouco dessa morada dentro de nós, porque o reino de Deus, ele está dentro de cada um, porque nós somos filhos de Deus. Nós trazemos essa potência e esse DNA divino. Então, que possamos, né, junto com essas reflexões trazidas por Emmanuel, todos os dias analisar como está sendo a minha atitude. Será que eu estou agindo no modo Pilatos? Será como está sendo a minha postura frente ao Evangelho? Será que eu estou fazendo jus a essa confiança que Cristo me depositou? Como ali, trabalhador da sua seara, como ali, divulgador do teu Evangelho, né? É a boa vontade que precisamos ter. Bom, então que Jesus nos ampare a todos, nos dando aí força, né? Fortalecendo os nossos passos, que possamos ter com Ele
esse encontro, essa intimidade, essa busca, pois Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E como Ele diz um dia, se buscar, acharemos, batei e abrir-se-vos-á. Então depende de nós buscarmos essa comunhão. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, boa noite a todos. Hoje nós vamos dar aqui continuidade no estudo e possivelmente a maior parte dos irmãos estava aqui na semana passada e eu pude também participar, né, desse estudo desse mesmo tema, um item anterior, no item 3, junto com o Gilvan, e é muito interessante. O primeiro comentário, meus irmãos, é o seguinte: cada vez mais com o passar do tempo, a gente observa que o Evangelho é inesgotável. Você pode falar sobre um tema, você vai voltar nele, você vai se lembrar de outras páginas, tem outras nuances a serem destacadas. É um leque muito amplo de possibilidades e de aprendizado que se apresenta para todos nós. Tanto para nós que fazemos aqui um esforço de síntese e de trazer algumas citações, algumas explicações da maneira mais clara e didática possível, como por parte dos que escutam também. Especialmente, meus irmãos, no esforço nosso de incentivá-los ao estudo e à busca de novas fontes de conhecimento, novas fontes de saber. Isso alimenta o espírito, é um dos alimentos que a nossa alma precisa. Pois bem, nós vamos começar hoje através de uma pergunta feita a Emmanuel, que está presente no livro O Consolador, que é um livro cheio de sabedoria, viu, meus irmãos? Peguem, quem não tiver, a gente aconselha a ter. Esse livro aqui às vezes traz algumas surpresas para a gente, algumas respostas assim, com muito conhecimento, com muita sabedoria. E o sábio, uma das características do sábio é que ele é sucinto. Um sábio não é prolixo. Às vezes com pouca coisa ele te fala muito. Emmanuel já agrega com ele grande parte dessa virtude. Então vejam que interessante, na pergunta 81 do livro Consolador. Nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos através dos narradores humanos? Então foi perguntado para Emmanuel o seguinte: como é que é contada a história humana no plano espiritual? A história é contada da mesma forma? Né? Como que se aprende aí a história da evolução humana no mundo espiritual? Resposta: a descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. Portanto, os marcos que estão no tempo, as fases, né, da história da evolução humana, quando a gente estuda, por exemplo, a história, né, do Ocidente, a gente tem aí uma classificação básica de história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Pelo menos acho que era a divisão principal que tinha aí no meu tempo de ensino médio. Esse tempo já vai ficando mais distante, né? O tempo vai passando. Só que as próprias fases da história, com o passar do tempo, são redefinidas, conforme alguns marcos, conforme algumas situações que acontecem e que os estudiosos resolvem, né, redefinir ou redividir. Então, os fatos são mais ou menos a mesma coisa. Todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Então, meus irmãos, se os fatos, as situações ocorridas são estudadas de maneira semelhante, as suas causas, as circunstâncias, as motivações, as consequências e mesmo os protagonistas às vezes são completamente diferentes. Muitas vezes os heróis nos livros da terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se então o contrário. Portanto,
Se os heróis, aquelas figuras de destaque da história, são conhecidas e vistas com toda a limitação e fraqueza do espírito que possuíam, com vícios às vezes lastimáveis, o que se conhece? Qual o destaque que se dá? Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo cobertos de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. É por essa razão que a história do orbe, sendo exata no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. E, portanto, meus irmãos, vejam que interessante essa resposta de Emmanuel. A história é totalmente ressignificada no mundo espiritual. E situações, por exemplo, como a vinda do Cristo ao mundo, que se a gente pegar, eu me lembro perfeitamente no tempo, do estudo secundário, quando a gente foi estudando ali história antiga, estudou lá os assírios, os povos da Mesopotâmia, os caldeus, o início da escrita, a escrita cuneiforme, uma das primeiras e mais arcaicas formas de escrita. O povo grego aí gastou um tempão ali estudando a Grécia Antiga. A Roma Antiga, outro tempão. Aí você vai de Roma Antiga, já entra no feudalismo. Do feudalismo vem o período do poder absoluto na Europa, o absolutismo, as grandes navegações, etc. E a vida de Jesus, a presença dele no mundo, é rapidamente comentada, rasteiramente comentada, como se fosse algo que não fosse pertinente ao estudo da história, quando, na verdade, foi exatamente a presença do Cristo que provocou e ainda provoca, porque o legado dele ainda não está completamente compreendido e vivido, as maiores mudanças que a humanidade já sofreu. E Jesus é visto assim rapidamente. Foi aqui no governo de Tibério, que ele morreu, nasceu no governo do imperador Augusto, morreu no tempo do imperador Tibério, em que tal coisa acontecia, mas pouquíssimas ilações, pouquíssimos comentários foram feitos. Quando, na verdade, meus irmãos, o destaque maior, nós ainda vamos chegar nesse tempo, sem o fanatismo das religiões dogmáticas, mas nós ainda vamos chegar num tempo em que vamos refletir profundamente na realeza de Jesus, que é o nosso tema de hoje, que é o nosso estudo de hoje. Por que da sublimidade do Cristo e quais os seus verdadeiros efeitos sobre a trajetória humana? Entretanto, vejam aqui que interessante, comparando história e os registros humanos, o primeiro capítulo do livro Boa Nova vai ilustrar isso para a gente. O espírito de Humberto de Campos começa dizendo o seguinte: os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Augusto foi o primeiro imperador. E aí, analisando a cronologia da evolução do Império Romano, nós temos três grandes fases: monarquia, república e império. A monarquia do ano 753 a.C. a 509, a república de 509 a 27 a.C., e aí então inicia-se o império, que vai até 476 depois de Jesus. Inicia-se com Augusto. Portanto, os historiadores do Império Romano sempre observaram com muito espanto os grandes contrastes do primeiro imperador romano. E aí vamos entender por quê. Primeiro, Caio Júlio César Otávio chegou ao poder, não obstante a sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. Então eles observaram o seguinte: muitas coincidências, muitas situações fortuitas aconteceram e o levaram até o ápice do poder em Roma.
uma nova era principiou com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. Inclusive, meus irmãos, é um período conhecido como também a paz romana, ou Pax Romana. Por quê? Um povo que de sua natureza era belicoso e que estendeu seus domínios por uma série de conflitos e de campanhas militares, de repente entrou num período de sossego, de calmaria, de prosperidade, de muita florescência cultural, artística, arquitetônica, e tudo aquilo ali, primeiro, era meio difícil de se explicar. Segundo, no entanto, o inesquecível imperador, então aí a gente pega, a história vai examinar o seguinte, isso aí deve ser a figura do imperador. E aí vem a mesma história e fala assim pra gente, o imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se por mais de uma vez às manchas que lhe cobriam a pele, transformando-se de vez em quando em feridas dolorosas. Otávio nunca teve uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas, e sua caixa torácica convenientemente resguardada contra golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência, queixava-se de enxaquecas que se faziam seguir de fortes abatimentos. Então vejam só, sua saúde era muito debilitada. Como que ele exercia o poder? Primeiro ponto. Segundo, não somente nesse particular padecia o imperador. Na família possuía a mais angustiosa ansiedade do coração. E aqui eu estou resumindo o que irmão X conta. Por quê? Ele comenta aqui que a situação familiar dele era caótica. Tinha problemas seríssimos na família, ao ponto de ter que banir uma filha, exilou uma filha e depois exilou uma neta também, devido a uma conduta incompatível que elas tinham e o cargo, a posição, o destaque social que a família possuía, ele enquanto ali chefe do poder em Roma. Portanto, não tinha apoio na família, nem suporte, nem estrutura. Apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre, ou seja, o século de Augusto, que o viu nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por muitas iniciativas. A alma coletiva do império nunca sentiu tanta impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reuniu tão grande número de inteligências. É nessa época que surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito Livio e Mecenas, como favoritos dos deuses. Então havia-se um progresso impressionante, e nem o próprio imperador entendia, sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, e chorava de emoção. E aí, meus irmãos, portanto, a história investiga, e não acha razões para o que se vivia. Aí vem irmão X, Humberto de Campos, e fala assim conosco: é que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho, ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem, e não conseguiram saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Ou seja, não só Jesus, mas reencarnaram, segundo as programações do mundo espiritual, com o objetivo de cravar o Evangelho no mundo, almas nobres, valorosas, de coração cheio de valores. E é isso que ele vai nos explicar. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiram da roupa simples dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor
e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Então vejam, meus irmãos, que, portanto, os estudos da história não foram capazes de detectar isso por enquanto, conforme a gente aprende aí nas nossas escolas, mesmo nas nossas instituições de ensino superior. Naquele tempo, houve uma ação coordenada do mundo espiritual e reencarnaram em Roma, na atual Turquia, que são diversas cidades às quais Paulo visitou, na região da Palestina, no Egito, na Espanha distante, em todos os recantos do mundo, almas que primeiro preparavam o clima espiritual para a chegada do Cristo e que depois dariam continuidade ao seu Evangelho. Por isso que era uma onda diferente, por isso que havia tanta paz, havia tanta esperança, havia tanto progresso, havia tanta riqueza emocional em sentido de harmonia, de esperança que as pessoas sentiam. E por isso a gente vai refletindo no que vem a ser a realeza de Jesus. Quando a gente avalia, conforme Kardec explica aqui para a gente, realeza nem sempre é aquela pessoa que exerce um cargo político de poder. Muitas vezes é alguém que ganha destaque num determinado campo da vida, das artes, dos esportes, das atividades humanas, né? Por exemplo, nós tivemos um jogador aqui de Três Corações, nascido em Três Corações, conhecido como o rei do futebol, Pelé. Temos o rei, né, de uma música, o rei de uma arte, de uma pintura, de uma escultura e etc. Como que isso é avaliado? De acordo com as obras e com o legado que essa pessoa deixa. Analisemos, meus irmãos, o legado de Jesus. O que Jesus deixou para nós de princípios tem feito profunda diferença na nossa vida e na vida humana na Terra. Basta a gente refletir em algumas das lições do Cristo. Peguemos, por exemplo, a história, a parábola do bom samaritano. Qual o legado, qual o princípio contido na parábola do bom samaritano? De que devemos ajudar a quem quer que seja, que esteja próximo de nós, independente de quem seja. Porque lá na parábola, Jesus contou: um homem descia de Jerusalém para Jericó e viu alguém vítima de ladrões caído à beira da estrada. Um homem descia, um homem descia e foi vítima de ladrões. Ele viajava de Jerusalém para Jericó e foi vítima de ladrões e jogado à beira da estrada. Passou um sacerdote, não fez nada. Passou um levita, não fez nada. E veio então um samaritano, que era mal conhecido, era mal falado, que as pessoas julgavam como sendo inferior, e justamente ele parou, lavou as feridas daquele homem, colocou em cima do cavalo, levou até uma hospedaria, pagou as despesas e ainda falou com o hospedeiro o seguinte: olha, qualquer outra despesa que tiver aí, na volta eu acerto com você. Agora, quem era a vítima na parábola do bom samaritano? Era judeu? Nós não sabemos. Era samaritano? Não sabemos. Era branco, negro, asiático? Não sabemos, né? Era novo, era velho? Nós não sabemos. Por quê? Porque a vítima era um homem. E o homem, seja quem seja, é digno de piedade, do socorro e da caridade nossa. E aí a gente pergunta: o que será da humanidade se a gente passar a ver qualquer vítima do sofrimento dessa maneira e tratá-lo indistintamente, segundo esse princípio de Jesus?
Como que funcionam, por exemplo, as instituições hospitalares de socorro e de pronto-socorro? Independente de quem seja, nós temos que prestar socorro. Não é feito juízo moral a quem chega no pronto-socorro. Se ele é bom, se ele é ruim, o que ele fez ou não fez, não. Ele precisa ser socorrido. Então, meus irmãos, isso para falar de uma parábola. Vamos pegar outra. Filho pródigo. Um senhor havia, dono de terras, que teve 2 filhos. Um dos filhos, certo dia, procurou o pai e pediu para o pai que lhe desse a parte que lhe cabia da herança, porque ele queria viver a vida, aproveitar a vida, conhecer o mundo. E o pai, já sabendo de antemão o que aconteceria, as desilusões que ele iria colher, respeitou a liberdade dele, deu-lhe o que lhe tocava e deixou que fosse. Passou um tempo, esbanjou, gastou aquele dinheiro todo, aproveitou, tudo aquilo que a vida material podia oferecer, até que chegou um dia em que sem trabalhar não tinha mais nada. E sem ter mais nada começou a passar fome, necessidade de toda ordem, e para que ele não sucumbisse desnutrido, com fome, sujeitou-se a comer a comida dos porcos, a quem ele alimentava. Nesse ponto ele lembrou: por que eu estou tão distante do meu pai? Na casa de meu pai nenhum servo é tratado assim, eu vou voltar para a ajuda de meu pai. E voltou. E quando ele volta, o pai o recebe com uma festa. O recebe de braços abertos, cheio de amor, de carinho, o acolhe novamente e ainda teve mais uma lição. O irmão mais velho que presenciava aquilo tudo ficou indignado. Meu pai faz uma festa para ele, eu que estou aqui junto o tempo todo, nunca fez isso para mim. E aí vem o pai e fala: meu filho, tudo que é meu é seu. Seu filho estava perdido, seu irmão estava perdido, estava dado por morto e reviveu, reapareceu, voltou para junto de mim. Você não acha que isso é um motivo enorme de eu festejar? Quais lições, por exemplo, essa parábola, esse legado de Jesus nos ensina? O quanto a gente sofre quando a gente se afasta de nosso Pai Celestial. Se a gente se afasta de Deus, a gente vai para o mundo, nós vamos colher muitos amargores. Essa lição nos ensina a necessidade do acolhimento, do esquecimento das ofensas, porque se aquele pai guardasse assim: esse filho ingrato, vou deixar a porta fechada aqui para ele. Mas não, o pai encheu seu coração de piedade, de compaixão, imaginou o que o filho tinha passado, inclusive a humildade dele de voltar e de vencer o orgulho próprio para procurar o pai novamente, e resolveu acolher. Ensina para a gente o como é triste a inveja do irmão mais velho, em ver seu irmão mais novo, que passou por tudo aquilo acolhido. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, rapidamente de 2 histórias que Jesus contou, e o que elas nos ensinam. O que o mestre nos ensinou, por exemplo, diante daquela mulher que pecou, que todo mundo sabia de seus erros, e que todos se preparavam, conforme o costume judeu, para apedrejá-la? Virou para eles e falou: primeiro esperou a turma acalmar, sentou no chão, ficou escrevendo na areia, até daí a pouco ele fala: olha, atira a primeira pedra, quem não tiver pecado, quem não tiver erro nenhum, for uma criatura pura, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. E daí a pouco Jesus perguntou para ela: mulher, onde estão os que te condenaram? Se foram, mestre, pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Qual o legado disso? A compaixão, a indulgência. A gente lembrar que antes de condenar as pessoas, a gente tem que ver as nossas próprias falhas. Que eu não sou perfeito, eu não tenho ainda condições de condenar, seja quem for. E mesmo se eu tivesse, como Jesus era, perfeito, nem ele na condição de perfeição condenou, porque Deus não condena. Quem nos condena somos nós mesmos. Eu vou sofrer as consequências das minhas falhas, mas Deus quer o quê? Que eu reerga, que eu dê a volta por cima, que eu conserte os meus erros, que eu tenha novas chances para me redimir e para me reabilitar. Falamos aqui, meus irmãos, em alguns minutos, de 3 episódios da vida do Cristo.
E os outros? O que nos ensina? E se a gente seguir com carinho, com atenção, tudo isso que Ele nos pediu, nos ensinou, se a gente tiver, por exemplo, lembrando aqui uma quarta passagem de Jesus, Ele nos ensinou uma frase pequenina assim, orai e vigiai. Qual o efeito da prática, da oração e da vigilância na nossa vida? Se eu adquirir o hábito de orar um pouco mais com fé e vigiar um pouco mais o que eu falo e o que eu faço, às vezes eu evito situações, problemas muito grandes, simplesmente fechando a boca, vigiando o que eu iria falar ou não falando o que não me convém falar. Só isso, orai e vigiai. E aí a gente vai analisando frase a frase, ensino por ensino, lição por lição, o impacto que cada lição dessa tem na conduta humana. E aí a gente para e pergunta o seguinte: quem deixou maior legado do que esse? Que rei deixou algo mais rico, mais proveitoso à humanidade do que isso que o Cristo nos deixou? Muitos deixaram legados materiais, né? Reis na França deixaram lá palácios majestosos, que hoje em dia movimenta aí a indústria do turismo, né? Outros deixaram obras que facilitaram a vida das pessoas. Mesmo governantes deixaram legados, né? Se a gente pega aqui no Brasil, a gente lembra Getúlio Vargas, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, Juscelino Kubitschek, um impulso na malha rodoviária, deixou para a gente um avanço na industrialização, a capital nossa atual. Agora, todo esse legado de ordem material, ele é o que, meus irmãos? Conforme a gente estudou semana passada, efêmero, vai passar. Roma já foi a capital do mundo, não é mais. Brasília hoje é a capital do Brasil, tem a sua importância, mas um dia tudo aquilo que é material se desgasta e acaba. O próprio planeta tem uma vida útil. O Sol, né, a nossa estrela que nos aquece, que traz a vida à Terra, um dia vai deixar de existir. Agora, e os princípios da alma? E aquilo que fica incrustado, agarrado aqui na gente? Isso nunca acaba. Isso é patrimônio inalienável do Espírito, do ser infinito e eterno que nós somos. Isso fica para sempre. Portanto, qual legado é mais relevante? O que toca ao corpo, o que toca à matéria, ou o que toca a nossa parte eterna, imortal? Alguém tem dúvida da realeza de Jesus? Não fica dúvida, meus irmãos. É porque as trevas ainda querem atrasar o progresso da humanidade. Como que eles fazem isso? Enfatizando o materialismo, destacando tudo aquilo que diz respeito à vida material, fazendo com que a ciência não se afaste do materialismo, fazendo com que nós, no nosso dia a dia, nos sintamos saciados com tudo aquilo que diz respeito à vida material. Por exemplo, vocês veem uma tendência hoje frequente, programa de culinária. Todo dia tem canal de televisão, programa de televisão, canal no YouTube, na internet, ensinando milhares de formas de fazer uma ou outra comida diferente, ou seja, sempre procurando uma nova forma de saciar e de agradar o paladar e a sensação física que a gente tem ao experimentar o alimento. Isso é errado? Não, mas será que é a prioridade? Então, meus irmãos, tudo isso a gente vai refletindo aos pouquinhos, porque a essência é aquilo que diz respeito à alma, e essa casa tem essa grande finalidade de ir despertando a gente, de ir falando: olha sua alma, olha seu espírito, cuidado, com aquilo que você aspira, com os valores que você tem, reveja os seus parâmetros, reveja os seus valores, as suas prioridades, para que a gente mude o nosso ponto de vista, que é o que nós vamos estudar semana que vem, tá?
Já ficando aqui, vocês já viram novela, às vezes vai falando assim, aí deixa cena dos próximos capítulos? É o que nós vamos ver semana que vem. O ponto de vista. Como que o Espiritismo faz a gente alterar o ponto de vista. Deu desfocar da vida material e focar mais na vida espiritual. Por isso que esse capítulo é um dos primeiros do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Bom, meus irmãos, então o nosso estudo fica por aqui. Para os irmãos terem ideia, eu trouxe outras páginas, outros trechos para a gente ler, e é uma demonstração de que esses assuntos são muito amplos. Portanto, se a gente tiver outra oportunidade de falar, nós vamos trazer mais informações, tá? Inclusive algumas que foram citadas rapidamente, aí a gente aproveita para aprofundar numa outra oportunidade, e assim a gente vai aprendendo cada vez mais. Nós vamos agora para a nossa prece de encerramento. Vou pedir ao Gilvan que faça para a gente. Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas, agradecemos as bênçãos recebidas essa noite, na forma do seu Evangelho, de suas lições imortais, bem como todas as bênçãos que são derramadas incessantemente sobre todos nós, encarnados e desencarnados, aqui na Terra em processos reencarnatórios educativos, onde o Senhor vem nos tutelando, nos amparando, nos protegendo e nos ensinando o caminho a seguir para chegarmos cada vez mais próximo de nosso Pai. Agradecemos a oportunidade de estudo e pedimos que ela se repita sempre em nossas vidas e que possamos a cada dia melhorar mais um pouco, nos esforçando para colocar em prática as lições que aqui aprendemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrado a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja.